Hoje a gente vai analisar o Benjamin Rohleiser, que assinou com o Santos Futebol Clube. A gente vai aqui avaliar o perfil de jogador, principalmente pensando um pouco sobre como funciona esse Santos, né? Como funciona esse Santos de Neymar, esse Santos com Guilherme, com Soteldo, e como ele funcionaria dentro desse time, qual a vaga que ele ocuparia, se foi uma boa contratação. Primeiramente, o Rohleiser é um jogador de 24 anos, ele vai fazer 25 em março, ou seja, um jogador que já está fora do Sub-23, não é mais um garoto de base, é um garoto já que a gente já considera como um jogador formado, embora seja muito jovem e tenha ainda uma baixa rotação. Ele passou por alguns times, né? Ele chegou a jogar na Argentina Sub-17, foi revelado pelo River Plate e em seguida ele começa a jogar lá em 2022 pelo Estudiantes de La Plata, onde ele tem a sua melhor versão, o seu melhor desempenho dentro de campo. O Rohleiser ele tem cerca de 51 jogos, 12 participações em gol e 6 assistências. São aí então 18 participações em gol, um número interessante se a gente parar para avaliar. Logo em seguida, com esse destaque que ele tem, inclusive jogando um jogo contra o Corinthians, ele é vendido para o Benfica. Ele chega a jogar na temporada 23-24 e a 24-25. Aparece poucos números dele no Benfica, são 9 jogos, uma participação em gol em uma temporada e uma outra na outra. Depois eu fui procurar no SofaScore e eu percebi que ele teve poucas oportunidades, apenas um jogo desse, se não me engano, 1 ou 2, ele foi de fato titular, ou seja, ele teve uma boa minutagem. Se a gente parar para avaliar a minutagem que ele teve no Benfica, é uma minutagem muito baixa. Ele realmente não foi bem aproveitado por lá e jogou um ano fora, vamos dizer assim. E o Santos, não só o Santos, mas como o Botafogo também estava atrás desse jogador, exatamente porque ele vem no perfil de aposta, de um jogador promessa, jovem. Por esse perfil, o Santos e o Botafogo decidiram investir. O Santos acabou tendo uma proposta melhor, ou pelo menos avaliada pelo Rohleiser como melhor, e hoje ele está no Santos. Como joga o Rohleiser? É importante a gente entender um pouco sobre como é o estilo de jogo dele. Eu estava assistindo um jogo dele do Estudiantes, depois fui assistir, claro, o jogo completo e também vi um pouco dos highlights para saber um pouco sobre como ele joga. E dá para perceber que há certas semelhanças que ele tem com o Arthur, que eu avaliei no primeiro vídeo. Ele é um jogador que joga mais pela beirada e corta para dentro. Ele tem a característica daquele ponto que corta para dentro. Ele joga pelo lado direito, é o lado predominante dele, e a perna dele é a canhota. Então ele traz essa bola sempre para dentro. E aí é uma das coisas que acontece, inclusive no jogo dele com o Diante do Corinthians, que tem 10 bolas na trave, 50 bolas na trave, que é inacreditável. Inclusive ele finaliza, a bola bate na trave. O Rohleiser foi um jogador muito importante nesse jogo, embora o Estudiantes tenha sido eliminado. Um dos motivos pelos quais o Corinthians sofreu tanto é exatamente por essa movimentação do Rohleiser, saindo do lado esquerdo, indo para o lado direito, vindo para dentro, movimentando essa bola, puxando a marcação, liberando o corredor para o lateral passar e conseguir fazer um cruzamento. E também, é claro, quando ele puxava para dentro e finalizava, né? Atrapalhava principalmente a percepção. É um jogador que procura muito essa troca de passes, né? Ele é um cara que constrói muito por dentro, e eu acho que essa é talvez o principal diferencial dele do Arthur Vitor. Ele não é só um ponta de perna trocada, como a gente avalia, inclusive no Estudiantes ele jogava como uma espécie de meia direita. É uma ideia muito mais associativa do que o jogo do Arthur Vitor. Então, antes dele tentar puxar essa bola e fazer uma finalização, ele é um jogador que tenta construir, fazer o jogo de aproximação, procurar uma tabela quando corta para dentro, e muitas vezes ele joga até mesmo um pouquinho mais por dentro, né? Quando está sem a bola, ele não joga na beirada, ele vai mais para o meio campo. E quando ele tem essa bola por dentro, ele, ao invés do que a gente vê geralmente do ponto que corta para dentro, que é finalizar ou dar um passe lateral para abrir o corredor, o que ele faz? Ele tenta procurar um jogo associativo, né? Ele faz uma tabela com o centroavante, faz uma tabela com o meio, ele para, levanta a cabeça e tenta pensar até num passe mais vertical. Ou seja, ele em alguns momentos atua até como uma espécie de construtor de jogada, né? Como um cara que trabalha no meio campo para poder municiar os jogadores que estão jogando um pouquinho mais pelos corredores ou por dentro, né, para fazer o facão. E isso é uma das características que eu falo que é um pouco diferente dele em relação ao Arthur Vitor, que é essa tendência a jogar também como uma espécie de meia construtor. Ele joga um pouquinho aberto ao lado direito, mas ele não é
só um ponta, ele tem outras características que o diferenciam desse estilo de jogo, né? E, é claro, ele vai puxar para dentro, ele vai finalizar, ele vai tentar um passe lateral, mas ele é um jogador que gosta muito de jogar por dentro e até de pensar em jogo, né? Ele é muito carregador de bola, ele gosta de... Lá ele, né, carregador de bola. É um jogador que ajuda também muito na marcação, por ser mais jovem, tem um vigor físico, é um jogador de estatura média, ele ajuda muito a recompor. Eu até fiz uma avaliação para poder imaginar mais ou menos o que ele tem de melhor para se aproveitar no Santos. Se a gente parar para pensar, o Santos, você olha o mapa de calor do Guilherme, do Soteldo, eles jogam muito pelo lado esquerdo. O Guilherme é um jogador que ele tem uma característica distinta, né? Ele é um jogador de explosão, um jogador que ele dá o tapa e tenta ir na linha de fundo, né? É uma característica diferente do Soteldo e do Benjamin Rolês. E o interessante, o Guilherme e o Soteldo jogam muito fazendo uma dobra pelo lado esquerdo. Então é possível a gente imaginar que o Rolês, por ser um jogador mais jogando pelo lado direito, ele vai acabar sendo esse ponta direita do Santos, sendo uma opção para o Santos de ter um jogo diferente, né? Você ter jogadores que vão jogar mais por dentro e liberar as alas para os jogadores que, vamos lembrar, né? O JP Sherman, o Godoy são jogadores velozes. Eles têm uma dificuldade defensiva, mas são jogadores que podem municiar um pouco na parte ofensiva do jogo. Ele traz uma opção para o Santos poder ter um jogo diferente, né? Você pode conseguir encontrar uma movimentação do Neymar, né? Que o Neymar tá jogando um pouquinho mais na faixa central. O Neymar é um meia esquerda, mas ele tende a vir mais por dentro também agora. Então há uma possibilidade de haver um encaixe entre esses jogadores. Só que aqui, fazendo uns reveses em relação ao Rolês, é importante deixar claro que ele é uma aposta. Ele não é um jogador, ele foi comprado por 11 milhões de euros. É um preço que eu acho muito caro. Por quê? Vamos imaginar uma coisa. O Rolês, ele tem um ano que ele explodiu. A gente não sabe avaliar se isso foi um ano diferente dele, ou seja, ele não pode entregar aquilo e aquele foi o ano dele, ou se ele estava num período de maturação, ou seja, ele já estava adaptado fisicamente, adaptado ao futebol no nível profissional, e aí ele acabou sendo vendido rapidamente para o Benfica e ele não tenha conseguido se adaptar, né? E talvez por isso a gente não tenha visto o auge dele ainda. Então são duas possibilidades, né? Por isso que eu falo que ele é uma aposta, porque não é um jogador que a gente está acostumado a ver, que a gente sabe que ele vai poder entregar esse número que ele entregou no Estudiantes. É uma temporada que ele entregou 18 participações em gol. E outra coisa, é importante deixar claro que, embora ele tenha jogado Sul-Americana, jogado Libertadores, se não me engano, em 2022 o Estudiantes jogou Libertadores, fez até uma boa Libertadores, se eu não me engano, eliminou até o Fortaleza, caiu pra cá, mas é importante deixar bem claro que ele joga no campeonato argentino. Então boa parte dos jogos que ele jogou, se a gente olhar, mesmo ele tendo participações, um jogador que ajuda muito na construção de jogo, ele é um jogador que não foi testado em um nível competitivo alto. Ele não foi testado no Campeonato Brasileiro ainda. Ele foi testado no Benfica e jogou muito pouco. Ou seja, não dá nem para avaliar a passagem dele pelo Benfica. E, aliás, é até um pouco... Eu não diria que é assustador, mas liga um sinal de alerta, porque se ele jogou tão pouco no Benfica, tem alguma razão para isso. E lembrando que o Campeonato Português não é melhor do que o Campeonato Brasileiro, embora o Benfica seja um elenco melhor do que a maioria dos times brasileiros. A gente tem que avaliar que no todo o torneio do Campeonato Português ele não é esse auge técnico, ele não é Europa A. Então é importante deixar claro, é legal a gente avaliar que um bom jogador pode ajudar, mas é uma aposta, e é uma aposta cara, 11 milhões de euros. É um jogador que pode dar muito certo, como também pode dar muito errado, porque ele não foi testado no Campeonato Brasileiro. Eu comparei os números dele um pouco com o Guilherme na Série B, né? Tá comparando com o Guilherme? Sim, porque a gente tá tentando avaliar em nível competitivo, né? O Guilherme, por exemplo, ele joga muito bem a Série B, ele chega a fazer bons números pelo Santos na Série B e faz bons números pelo Campeonato Paulista. Aí eu te pergunto, quem já viu o Guilherme sabe, ele consegue manter esse nível em Série A? A gente já viu que ele tem números mais baixos em um campeonato como a Série A em um nível competitivo. E exatamente por essa questão, né? Um jogador jogando Série B e jogando Série A é diferente. E é a avaliação que eu faço com o Rolês. A gente não sabe se qual o tempo de adaptação, tem a questão cultural, tem a questão física, que o futebol é muito intenso, mas também se ele vai conseguir entregar esses números, né? Então por isso que eu falo, são jogadores que às vezes a gente enche os olhos porque são argentinos, porque eles vêm de um outro mercado, porque eles têm características interessantes que a gente gosta de ver, ponta que corta para dentro, a gente gosta de ver um jogador que às vezes funciona mais como um construtor, como um carregador, um condutor, mas é importante deixar claro, né? A gente gosta do cacuete e tal, mas
esses jogadores foram testados em ligas menores, de menor expressão, de nível técnico mais baixo. Então é importante a gente diminuir as expectativas e poder entender o Rollaser como uma boa aposta para poder ser uma opção ao Santos de jogo, né? Você entra no segundo tempo com o Rollaser, ele pode dar um gás no jogo e tal, mas avaliar ele como o titular do Santos, como o jogador que vai entregar e tal, ele tem investimento, o investimento é para jogador titular, só que até então ele não tem mostrado ao longo da carreira dele que ele vai ser um jogador titular no Santos. É importante a gente deixar isso bem claro. Eu até dei o exemplo do Arthur Vitor do Botafogo. Falei bem do Arthur Vitor. Acho que é um bom jogador, mas até mesmo se a gente compara os jogadores, né, o Arthur Vitor e o Rollaser, embora tenham características parecidas e tal, o Arthur Vitor foi testado em Série A, o Rollaser não. O nível de contratação, o nível de investimento, ele às vezes não diz exatamente o que o jogador vai entregar. É necessário fazer essa autocrítica, essa avaliação, entender que para a construção do elenco do Santos, ele é uma boa peça, mas que você não pode achar que ele vai ser o titular do time. Se ele for titular, ótimo. Vai significar que que ele estava no auge na Argentina e a ida dele ao Benfica fez mal a ele por uma questão técnica, por uma questão de adaptação à língua, adaptação ao futebol, beleza. Mas pode acontecer a outra questão, né, dele não conseguir se adaptar porque tecnicamente ele não tem esse nível. Vamos ver, é importante ter um pouquinho de paciência com esse tipo de jogador, um jogador jovem, é isso. Acho que consegui dar a principal pincelada sobre esse jogador. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, adicionem os favoritos. Quando aparecer outros jogadores para a gente poder avaliar, é só me mandar para a gente poder fazer uma análise, falar um pouco sobre o jogador. E é isso. Abraço e até mais.